Olá! O Dia Mundial da Infância é celebrado em 21 de março. E é por isso que hoje o TVMP Entrevista traz aqui um tema sensível que exige atenção no cuidado com crianças, mas também com adolescentes, devido à crescente violência sexual contra eles. Dados da Polícia Civil revelam que entre fevereiro de 2025 e 2026 foram registrados 4.101 casos de estupro de vulnerável no estado. Para entendermos um pouco mais sobre isso, como identificar sinais, prevenir abusos e conhecer a rede de proteção, nós conversamos hoje com a promotora de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Graciele de Rezende Almeida, coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente. Doutora, tudo bem? Obrigada por ter vindo conversar com a gente. A gente está numa data, de comemoração pela infância, mas também de atenção para ela, vamos falar sobre esses dados, que foi um levantamento recente que trouxe também outro número, que mais de 97% dos casos de estupro de vulnerável foram consumados. O que esses números estão nos revelando? Olá, Laura, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando, esclarecendo fazendo alguns alertas que são essenciais para a sociedade. Então, nós comemoramos o Dia Mundial da Infância e quando a gente pensa na infância, a gente pensa em proteção. A gente pensa em crianças e adolescentes protegidos, se desenvolvendo, crescendo. E esses dados nos revelam que, na verdade, nós estamos longe de ter um ambiente totalmente seguro para as nossas crianças e nossos adolescentes. Então, o Serviço de Inteligência do Ministério Público, o GSI, fez uma pesquisa na base de dados dos boletins de ocorrência registrados e verificou que mais de 4.101 ocorrências foram registradas com abusos sexuais com menores de 14 anos, então o chamado estupro de vulnerável. E desse total, como você frisou aí, 97% foram consumados, significa que a violência efetivamente ocorreu contra 97% da maioria. Então nós temos um dado que é alarmante, demonstrando assim uma gravíssima violação de direitos contra as nossas crianças e adolescentes com menos de 14 anos. Isso tem ocorrido em todo o estado? É generalizado? Porque parece que a pesquisa aponta que o Triângulo e a região metropolitana de Belo Horizonte aparecem com índices mais altos, Existem fatores específicos para isso? O que a pesquisa demonstrou é que foram, salvo engano, 600, essas ocorrências elas foram registradas em 611 municípios de Minas Gerais. Nós temos 853 municípios. Não quer dizer que naqueles em que não houve registro que isso não ocorreu, mas nós temos registrado em quase 70% dos municípios mineiros ocorrências de violação sexual. E a região metropolitana e a região do Triângulo Mineiro lideram um ranking, mas também são as regiões mais populosas de Minas e talvez são aquelas regiões em que as pessoas procurem mais os serviços, o que explica talvez a denúncia. O número de denúncias é maior. Porque nesses casos, em casos de abuso sexual, a gente sabe que foram registrados 4.101 casos, mas nós sabemos que tem muito mais, Nossa. Porque onde há mais vulnerabilidade, isso é mais difícil de ocorrer a denúncia. Por exemplo, dados mostram que 52,8% dos casos, o autor da violência pertence ao círculo familiar, ou de confiança daquela família. Essa proximidade dificulta essa denúncia, percepção até do crime? Com certeza. O lar, que é o ambiente que a criança deveria estar mais protegida, porque a responsabilidade na proteção da criança ela é compartilhada, primeiro pela família,
sociedade e Estado. Então, a família deveria ser o lugar máximo de proteção. E os dados nos mostram, confirmam, né, um dado que a gente já tinha, de que a maior parte das violências, elas vêm de autores que não são pessoas desconhecidas. Elas fazem parte de um círculo íntimo da criança e do adolescente. E em razão desse fator, né, muitas vezes a própria família é coberta. Então não procura as autoridades, às vezes por medo, às vezes por vergonha, às vezes acreditando à vítima ali a responsabilidade de manter uma estrutura familiar, como se a desestruturação de um núcleo não fosse ocorrer pelo ato violador, mas pela denúncia, por tornar a denúncia pública, né, por buscar a responsabilização do violador. Então ainda a criança e o adolescente sofre mais essa violência de se tornar o responsável pela desagregação de um núcleo familiar. Então, todos esses fatores, eles levam a uma subnotificação desses casos. Então, infelizmente, a gente sabe que o número por si só já alarma. Em um ano, mais de 4.000 casos. E isso já seria suficiente para que todos nós pensássemos o que nós estamos fazendo com nossas crianças e adolescentes. Mas, infelizmente, a gente sabe que esse número é muito maior. Pensando nesse aspecto, né, que as famílias ocultam ou não percebem, o papel da escola e das unidades de saúde é essencial para se perceber quando ocorre uma violência. Como é que isso está sendo desenvolvido nesse meio, né? Entre agentes de educação e de saúde? Sem dúvida nenhuma. O papel da rede de proteção ele é fundamental. E as escolas, elas ocupam um lugar de proteção muito privilegiado, porque as escolas, a escola é o local que a criança frequenta obrigatoriamente todos os dias. A criança está ali por longo tempo, período, né? Sim, muitas horas. Sim. Então é fácil de se perceber qualquer mudança. Fácil de se perceber, e muitas vezes a criança ela vai estabelecer um vínculo de confiança com um professor, com um diretor, com um cantineiro, com um funcionário da escola. E é ali que a criança vai ter a liberdade de falar, de se expressar. E para além disso também, a escola tem um papel fundamental na educação das crianças e dos adolescentes, porque principalmente a depender da idade da criança, ela sequer sabe que aquele ato é um ato de violência. Às vezes a criança sequer vai saber que ela foi vítima de um abuso, porque como os dados mostram que a maioria ocorre em casos por uma pessoa de confiança, uma pessoa que está dentro do círculo afetivo da criança, ela vai inclusive confundir aquilo com um ato de amor, com um ato de afeto. Então é só com educação, é só ensinando para as crianças e para os adolescentes mesmo a se proteger, a se prevenir, e isso a escola tem um papel fundamental, que uma criança pode entender ali que é vítima e inclusive revelar aquela violência que ela está sofrendo. Muitas vezes ela não revela com palavras, né? Ela vai revelar desenhando, fazendo uma redação, ou às vezes reproduzindo essa violência no ambiente escolar, né? Por exemplo. Exato. O Ministério Público tem uma cartilha, né, que destaca que essa violência deixa marcas que nem sempre são visíveis, né? Que sinais a gente deve perceber, né? Devem nos alertar, familiares, educadores, né? Nessa mudança de comportamento de crianças e adolescentes. Muitas vezes a comunicação da criança não vai ser verbal. Às vezes ela não vai saber nem falar aquilo. Mas ela dá demonstrações. Ela pode, então, que a escola, a família precisa estar atento em mudanças bruscas de comportamento, um entristecimento repentino, uma perda de apetite, perda do sono, pesadelos, comportamentos sexualizados. Porque uma criança, ela não tem que ter acesso
a conteúdos de natureza sexual. E se a criança começa a demonstrar um conhecimento desse tipo de ato, você precisa entender de onde que aquilo está vindo, né? Qual o tipo de contato que ela teve. Então, machucados na criança, se a criança começa a não ter prazer em atividades que antes eram prazerosas, não quer brincar. Então, toda mudança de comportamento precisa chamar atenção. E aí, Laura, uma coisa que é muito importante é que as pessoas saibam, que as escolas saibam, que a pessoa não precisa ter certeza de que aquele ato aconteceu. Porque às vezes a criança até relata, fala, mas será? Não, isso, as autoridades responsáveis vão fazer essa apuração. O que a pessoa precisa é acolher aquela revelação, acolher, entender ali o que está acontecendo com a criança, acolher sem questionar muito e repassar para as autoridades que vão fazer essa apuração. Então, não precisa ficar perguntando, não precisa ter certeza de que o ato aconteceu. Quando esse alerta acontece, então, que tipo de autoridade se deve procurar? Se ela se dá por um membro da família ou por alguém na escola que percebe que a violência está ocorrendo dentro de casa, a quem procurar? A gente precisa, assim, ter bastante em mente assim, que os órgãos de proteção estão preparados para receber esse tipo de denúncia. Então, procurar o Conselho Tutelar, procurar o Ministério Público, procurar a polícia é fundamental. É aquilo, você não precisa ter certeza de que o ato aconteceu. Você precisa reportar aquela suspeita, aquele relato da criança, o que for, se for um relato, se for uma mudança de comportamento, procurar um psicólogo, procurar a rede de saúde, levar a criança para uma avaliação médica. E é melhor não ficar inquirindo a criança? Entregar para um profissional que saiba isso? Que profissional que é o especialista em fazer essa escuta cuidadosa? Não se pode inquirir, não se deve ficar inquirindo a criança. Se a criança verbalizar que a violência sofrida, ou às vezes até a violência testemunhada, porque uma criança pode testemunhar uma violência que é uma violência também contra ela, porque a gente já tem comprovado os impactos de ser testemunha de violência também para criança e adolescente. Então, se a criança revelar, a gente chama inclusive de revelação espontânea, se a criança fizer uma revelação espontânea, esse relato precisa ser encaminhado o adulto que recebeu esse relato é que vai reportar esse relato para o Conselho Tutelar, para o Ministério Público, para a polícia. E a criança não deve ser submetida a várias inquirições. Então, assim, o Conselho Tutelar ouve, o promotor de justiça, não se pode. A criança, ela hoje, pela lei, ela é escutada de duas formas. Ela é escutada pela escuta especializada e pela rede de proteção. Ela vai ser escutada dentro da rede de proteção, seja na saúde, seja na assistência social, seja na educação. E a escuta especializada, ela tem uma finalidade específica, que é de verificar quais as medidas são necessárias para a proteção daquela criança. O que eu preciso fazer para fazer cessar aquele ato de violência e o que eu preciso fazer para minimizar os danos ocasionados a essa criança. Então, isso é escuta especializada. E aí, quando a gente fala em finalidade de prova, vai ser o depoimento especial. Esse depoimento especial vai ser feito preferencialmente em juízo, porque para não ter que novamente repetir. Porque se eu faço lá na delegacia de polícia, quando aquele inquérito vira uma ação penal, provavelmente essa criança vai ser ouvida de novo. Então, a gente precisa que esse depoimento especial seja feito em juízo, que o Ministério Público ingresse com uma medida cautelar de produção antecipada de provas, para garantir que essa criança seja ouvida de forma rápida. Aconteceu o ato, aquela criança tem que ser ouvida de forma rápida, para que ela possa seguir. Ela fez aquele relato e para que ela não tenha que, ao longo 2 anos depois do ato, quando já está sendo trabalhado por psicólogos, né, os danos estão sendo minimizados, ela é chamada para uma audiência judicial para repetir toda aquela violência, relatar toda aquela violência sofrida. Agora, esse processo tem tido a celeridade necessária? Por exemplo, eu penso assim, numa professora que ouviu de um aluno
que ele sofreu uma violência sexual, ela tem que acionar o conselho tutelar, mas a criança tem que voltar para casa. O que acontece nessa situação? Pois é, se o agressor está em casa, esse agressor precisa ser afastado do lar. Não a criança. Então tem que ser uma medida Tem imediata. que ser uma medida imediata, a sim. Ou o Ministério Público, ou mesmo o Conselho Tutelar vai fazer o acionamento. Sabe o que é fundamental? Fundamental, e esse é um trabalho que o Ministério Público vem desenvolvendo há alguns anos, que sejam estabelecidos fluxos. Todos esses órgãos precisam ter fluxos. Diante de uma ocorrência dessa, a quem acionar? Aí eu falo de escola, eu falo às vezes de um equipamento de saúde, que a criança vai procurando um atendimento médico e no atendimento ela a criança caiu. Ela No caiu. atendimento, o profissional de saúde percebe que ela sofreu uma exatamente. violência. Então é preciso que haja fluxos bem definidos. Diante da violência sexual, a rede de proteção, todos os órgãos precisam saber o que fazer, a quem comunicar, para onde encaminhar. Então, esses fluxos, eles precisam estar muito bem definidos. O Ministério Público trabalha isso. O Ministério Público trabalha a cartilha, mas fomentando a formação de fluxos. E no âmbito estadual, nós temos uma comissão interinstitucional formada pelo Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública, polícias, secretarias de Estado, de Educação, de Saúde. Todos esses órgãos ali, o coordenador atualmente é o Centro de Apoio Operacional, as Promotorias de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente. Então, nós organizamos todas essas instituições para a criação de fluxos estaduais de cada uma dessas instituições, exatamente para normatizar o que fazer diante desses casos. E esses fluxos, eles precisam ser interiorizados para os municípios. É por isso que agora em maio, que é comemorado o Maio Laranja, né? O dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. No mês de maio, o CAU-DCA vai percorrer toda Minas Gerais, as regiões de Minas Gerais, fazendo um trabalho exatamente de capacitação das redes de proteção, de verificação como que estão os fluxos, um estudo de caso, vamos pegar um caso concreto com as redes, fazer um estudo de caso, exatamente mostrando esses direcionamentos e essa necessidade de aperfeiçoar os fluxos de encaminhamento, para que a gente garanta que a proteção realmente chegue. A gente precisa que aquela informação que veio da criança, que veio da escola, que veio da UBS, que veio de um familiar, que aquela informação vire proteção. Agora eu queria abordar a questão da educação, a necessidade de se educar crianças e adolescentes para que elas percebam quando tiverem intimidade os corpos violados, né? Como abordar o tema corpo e intimidade com crianças pequenas, por exemplo, de forma protetiva, sem causar traumas, que é uma questão que muitas famílias têm receio de fazer elas próprias ou que a escola faça. Acho que há um equívoco quando a gente fala dessa temática. Acho que as famílias receiam que as crianças tenham um contato precoce com a sexualidade, que isso seja um incentivo à sexualização. Nós não estamos falando de incentivo à sexualização, nós estamos falando de proteção. Então, é claro que deve ser observado o nível de amadurecimento da criança, mas uma criança pequena, ela já tem condição de entender que determinadas partes do corpo dela apenas podem ser tocadas para limpeza, higienização, pelos responsáveis legais, pelo médico, que fora isso, aquele contato é inapropriado. Crianças pequenas, então você não vai falar de sexualidade, você vai dar informação. E olha, Laura, quando a gente tem aquele dado de que mais de 50% dos casos ocorrem dentro dos locais de familiares para criança, né, de convívio do círculo íntimo, a gente pensa no quão importante é o papel da escola. A gente pensa que se esses mais de 50% não tiverem uma educação dentro da escola,
como que eles vão ser protegidos? Então, a quem interessa que esses temas não sejam abordados na escola? Não, e isso tá lá na lei de diretrizes e bases, né? Abordar a educação sexual, ela é obrigatória nas escolas. Ela é obrigatória porque ela é essencial para a proteção das crianças e adolescentes. Então, é um equívoco ir contra isso, falar de sexualização. E, na verdade, é mais do que um equívoco. Quando há essa resistência que esses temas sejam tratados de forma pedagógica, né? De forma pedagógica, não é falar de qualquer jeito. A escola tem uma linha pedagógica a seguir. Na verdade, o único beneficiário de não se tratar esses temas são os violadores, são os abusadores. Que, infelizmente, em sua maioria estão dentro das casas, né? Convivendo com essas crianças e adolescentes. Vamos falar sobre a internet, né? Mais de 90% das crianças e jovens brasileiros acessam a internet regularmente, né? Esse estudo apontou isso. Que perigos ferramentas como TikTok, jogos online oferecem para aliciamento infantil e de adolescentes também? Todas essas mais de 4.000 ocorrências, elas acredito que a maioria delas esteja ligadas ao mundo físico, analógico. Mas a gente vem observando uma crescente de casos de abuso sexual mesmo, inclusive estupro de vulnerável, também no ambiente virtual. Uhum. Então, é preciso que... é quando o agressor, o criminoso, induz a criança, né, a se violar. Exato. Por meio virtual. Isso existe. Existe. Infelizmente. Infelizmente existe e não está longe, são muitos os casos. A gente tem visto, né, crescer os casos de violência sexual pelo ambiente virtual. Então, hoje nós tivemos, né, a entrada em vigor do Estatuto Digital, que prevê a obrigatoriedade das plataformas de acabar com esses conteúdos, não deixar que esses conteúdos eles sejam propagados, eles sejam disseminados, inclusive de uma busca ativa mesmo por tornar o ambiente seguro. Então, as plataformas têm obrigação, inclusive, de notificar as autoridades em caso seja detectado esse tipo de material, entendendo que hoje o abuso sexual, o aliciamento não é apenas um caso de polícia, mas também é um defeito do serviço. Então, se hoje um estupro virtual ele é tanto um caso de polícia quanto um defeito do serviço oferecido pela plataforma, pela rede social, aquela plataforma que oferece. Exatamente. Então, nós temos o dever da plataforma ficar vigilante e o dever dos pais também. Para quem está nos assistindo, nós fizemos um programa sobre o ECA Digital. Por favor, assistam, está aqui no nosso canal do YouTube, né, para as pessoas entenderem mais que tipo de proteção ele vai trazer agora. Eu queria falar sobre a subnotificação de casos de violência sexual, que ainda é maior entre meninos. Por que isso acontece? Há alguma barreira cultural o machismo, né, que influencia uma coisa como essa? Com certeza, com certeza. Infelizmente, a gente vê que o maior número de vítimas é do sexo feminino. Mas não significa que não ocorre também com os meninos, mas é mais difícil essa notificação porque pela vergonha, por entender, por papéis de gênero mesmo, que são papéis equivocados, né? Então, entender que o menino estaria mais exposto se fosse publicizado que ele foi vítima de um abuso sexual. Então, o machismo, ele faz muito mal para as meninas, muito mal, e aí nós vemos os índices de feminicídio contra mulheres e contra meninas também, né? Adolescentes. Ele faz muito mal para as meninas, mas ele faz mal para os meninos também. Porque
aos meninos são atribuídos alguns papéis, algumas em que eles precisam sustentar aquele papel e a vulnerabilidade deles não pode ser exposta. E os meninos são vulneráveis também. É bom que a gente tenha hoje pessoas que estão vindo a público falar disso. Sim. Né? Nós tivemos um caso recente aqui em Minas, né, que foi por causa de um estupro de vulnerável, julgamento de um caso de estupro de vulnerável, uma vítima do juiz do caso veio a revelar que foi vítima de abuso sexual quando era menor. É bom que essas pessoas estejam fazendo isso, né? Sim. É aquele ditado que a gente começa a reforçar agora, que a vergonha tem que passar para o outro lado. Exatamente. E era do sexo masculino, né? Uhum. E ele mesmo, quando revelou, ele disse que nunca havia contado aquele abuso para ninguém. Uhum. Então, é um desses casos que foi subnotificado. É uma violência vivida que não foi revelada a ninguém, ele cresceu convivendo com aquilo e você vê que aquilo impactava, né? Quem ele era, quem ele se tornou. E quando ele vem a público e relata a violência de uma forma, né, corajosa, uma violência sofrida há alguns anos atrás, como que esse movimento dele encorajou, inclusive, outras pessoas a fazerem denúncias semelhantes, né, a revelarem fatos semelhantes. Então é muito importante falar, porque é isso, a vergonha nunca pode ser da vítima. A vítima não fez nada de errado. A vergonha tem que ser do violador, né? A punição tem que ser do violador. A gente não pode punir a vítima a carregar um trauma por toda a vida sem que ela tenha acesso aos recursos necessários para superar aquilo. A gente precisa, se alguém precisa sofrer algum tipo de punição, é quem violou e não quem foi violado. Então vamos falar aqui para os canais de denúncia, né? As pessoas que estejam atentas e têm que ficar atentas dentro de casa, no ambiente escolar, seja onde for. Além do Disque 100, né, que é de denúncia nacional, que canais o MPMG oferece? Nós temos a ouvidoria do Ministério Público por meio dos 127, Disque 127, pode ser feito também no site do Ministério Público, é possível fazer a denúncia também. Nós temos a Casa Lilian, que faz o atendimento de vítimas também. Telefone aqui na tela, DDD 31 98449 3655, não é isso? Isso mesmo. E dá um atendimento muito especializado às vítimas, né, e toda a proteção devida. Exatamente. Né, atuando no lado judicial, no lado de apoio psicológico, material, o que for necessário. É isso. Te agradeço mais uma vez por ter vindo aqui conversar com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E até. Para você que está nos ouvindo, então, confira nosso outro programa sobre o ECA Digital, que eu gravei aqui com a doutora Graciele, está no nosso canal do YouTube. Acompanhe sempre as notícias do Ministério Público de Minas Gerais no nosso site e nas redes sociais. Eu volto em breve, até.